Bom dia, graça e paz. Privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e irmãs. Desculpe aqui o horário, a zona sudoeste embaçou, aí ninguém mais anda. Todos aqui de São Paulo que têm de atravessar pontes sabem como é que é. Às vezes a ponte não deixa a gente passar e não passa mesmo. Não passei na ponte hoje. Mas é um privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nesse dia histórico, sob toda e qualquer definição que a gente use para essa palavra. Eu queria começar a conversar com os irmãos sobre a oração de Jesus. Jesus pedindo para que nós fôssemos um, que é um texto que todos nós conhecemos, versículos 20 e 21 do João 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração de Jesus. Jesus está encerrando o seu ministério, está fazendo o seu relatório para o Pai. Ele fez um relatório diferente. O relatório dele podia conter milhares de feitos. Ele podia falar dos milagres extraordinários que fez, das proezas, mas ele falou de gente. Ele falou que cuidou de toda a gente que Deus deu, que não perdeu nenhuma das pessoas que Deus deu, a não ser o filho da perdição, que contou para as pessoas tudo o que sabia de Deus, e que agora as pessoas que ele deixava sabiam de Deus tudo o que podiam saber e tudo que ele podia transmitir. É impressionante. Um relatório totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado. Ele sabia quem eram as pessoas que Deus tinha dado e sabia quem era a pessoa que Deus não tinha dado, e disse: os que o Senhor deu, eu cuidei bem, passei para eles tudo o que o Senhor ensinou, e agora eles sabem tudo o que é possível saber e sabem tudo o que eu podia transmitir. E disse: agora eu estou indo embora e eu quero pedir por eles. E eu quero pedir que eles sejam um, tanto estes que ficam como os que virão. Eu quero que eles sejam um. Só que o pedido de Jesus para que nós fôssemos um é um pedido estranho, porque ele diz assim: a fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Então não é qualquer unidade. Não é mera uniformidade. Não é nem mesmo mera unanimidade. É uma unidade profundamente relacional e essencial. Porque eles são da mesma essência. Então ele diz: eu quero que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ué, como é que a gente consegue ser um, como o Pai é em Jesus e Jesus é no Pai? Dá licença, Jesus está falando da Trindade. O que Jesus está pedindo? E aí ele disse: eu quero que eles sejam em nós. Como que a gente tem esse nível de relacionamento com a Trindade? E aí ele diz: para que o mundo creia. Então, essa unidade que ele está pedindo para o Pai, a partir de um relacionamento, que é um relacionamento trinitário, é o jeito para as pessoas crerem, através de nós, que Ele é quem os profetas e Ele disse ser.
Como faz isso? E eu penso que a resposta a essa pergunta a gente vai achar em outra palavra de Jesus. Lá no versículo 8 de Atos, de Atos 1, que todos nós conhecemos também de sobejo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui tem algumas informações interessantes. A primeira informação é que a gente vai ser poderoso, não é? Nós vamos receber poder, a gente vai ser poderoso. Jesus disse algumas coisas sobre nós que são muito interessantes, né? Ele disse que a gente era salgado, que a gente era luminoso, e agora ele diz que a gente é poderoso, não é? Porque ele disse que nós somos o sal, ele disse que nós somos a luz, ele não disse que a gente era iluminado. Ele não disse, vós sois os sujeitos iluminados do mundo. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Então ele estava dizendo, vocês são luminosos, vocês são salgados, luminosos e poderosos. Essas são ótimas informações, né? Nem sempre a gente entende o que ele quis dizer, e onde está tanto sal, onde está tanta luz e onde está tanto poder. Mas ele disse que a gente era salgado, luminoso e poderoso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Ou seja, que a gente ia ser eficaz, porque a gente ia ser testemunha de Jesus em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. E até os confins da terra. Não é? E é verdade. Porque quando Jesus disse isso, os confins da terra, a oeste era o Brasil e ao leste era a China. E nós estamos aqui, ó. Ele estava certo. Ele estava certo. Esse negócio ia andar mesmo. E andou. Agora veja, ele disse que a gente ia ser testemunha. Lá em João, ele disse que para a gente ser testemunha, a gente tinha de ter a unidade no Pai, no Filho e no Pai. Então esse poder é o poder da unidade. Porque ele está dizendo que a gente vai ser testemunha. Então ele está dizendo que a gente vai ser instrumento de geração de fé. As pessoas vão crer em nós, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, então, ele está dizendo que a oração dele vai se cumprir. Ele fez uma oração. A oração que ele fez foi, Senhor, que eles sejam um. Como o Senhor é em mim, como eu sou no Senhor, que eles sejam em nós. Se eles forem assim, as pessoas vão crer que eu sou quem eu disse que sou, quem os profetas disseram que eu sou. Aí, quando ele está pronto para ir embora, está se despedindo dos discípulos, ele diz que o Pai atendeu a oração dele, que nós vamos ser poderosos. E qual é o poder que nós vamos ter? O poder que nos fará dignos de crédito. Não é? Porque foi isso que ele disse. Ele disse, Senhor, se eles não forem um em mim, em nós, como eu sou no Senhor, o Senhor é em mim, se eles não forem um em nós, eles não terão crédito. Então eles precisam ser um em nós para que se tornem dignos de crédito. Essa é uma oração poderosa. Aí quando ele chega em Atos, ele diz que Deus vai responder a oração. Que a gente vai se tornar digno de crédito. Que a gente vai conseguir testemunhar dele em todos os cantos. E era essa a oração dele, para que eles possam testemunhar de mim. Para que eles possam testemunhar de mim. Agora ele está dizendo que a gente vai testemunhar. E que a gente ainda vai ser eficaz, porque a gente vai fazer tudo isso simultaneamente. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tudo ao mesmo tempo. E a gente vai ser eficaz e digno de crédito. Vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque nós vamos receber poder. Que poder? Poder da unidade. Porque é o poder da unidade que dá crédito.
Mas que unidade? Não é uniformidade, pura e simplesmente, não é unanimidade, pura e simplesmente, é unidade de essência. Porque ele diz, como eu sou no Senhor e o Senhor é em mim. Sejam eles em nós. E aí o que ele está prometendo para a gente? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa que habita no Pai e no Filho. Então o mesmo Espírito que habita no Pai e que habita no Filho, agora vai habitar na gente. E quando o mesmo Espírito que habita no Pai e habita no Filho, habitar nos discípulos de Cristo, então os discípulos de Cristo serão um em Cristo, como Cristo é um no Pai, como o Pai é um em Cristo. Por quê? Porque terão o mesmo Espírito que habita o Pai e o Filho, a terceira pessoa da Trindade. Ora, vem o Espírito Santo, e vem lá no capítulo 2. E é isso que realmente acontece. Ele vem, manifesta a presença dele com um ruído extraordinário, línguas de fogo em cima da cabeça da rapaziada, começam a falar línguas que eles não conheciam, que nós não sabemos direito que línguas que são, mas que também não importa, porque eram 120 pessoas falando ao mesmo tempo. 120 pessoas falando ao mesmo tempo e vociferando, por causa até do ambiente, né, da presença poderosa que se instalava neles. 120 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entende mesmo. Não é não? Tem jeito. Então aqui tem um fenômeno na descida do Espírito Santo extraordinário. Primeiro, o Espírito Santo traduz Deus para os seus discípulos. Não só traduz Deus, traz Deus para dentro dos discípulos de Jesus. Ele traz Deus para dentro dos discípulos de Jesus. Faz os discípulos de Jesus começarem a falar das grandezas de Deus. E faz os discípulos falarem em línguas que eles não dominavam, estranhas ou conhecidas. Mas o Espírito faz mais do que isso. Ele faz um negócio extraordinário. Ele quebra a última maldição da queda. A queda tem um bocado de maldições. A última maldição da queda é Babel. É o último movimento de juízo de Deus desde que ele começou a dizer: maldita é a terra por vossa causa. E aí ele foi dizendo maldição: não para vocês vai ser isso, vão ser aquilo, a dor nisso, a terra vai ser assim, vocês vão trabalhar duro, e finalmente vocês não vão mais se entender. É a última maldição. Vocês não vão mais se entender. Porque vocês são tão maus que vocês só se entendem com a maldade. Então vocês não vão mais se entender. É a última maldição da queda. Aí vem o Espírito, que traz Deus para dentro dos discípulos e quebra a última maldição da queda. Porque ele começa a fazer uma obra de tradução. Gente de todas as raças presentes naquele lugar começam a ouvir na língua do coração as grandezas de Deus ditas por 120 homens que falam ao mesmo tempo línguas que não conhecem. E aí essas pessoas começam a dar o seu testemunho. Somos partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O Espírito Santo quebrou a última maldição, fez os homens se entenderem de novo. Começou a traduzir Deus para os homens e começou a traduzir os homens para os homens. E começou a traduzi-los enquanto eles começavam a falar das grandezas de Deus. Que, aliás, é o grande objetivo da palavra. Qual é o grande objetivo da palavra? Falar a palavra de Deus. Qual é o grande objetivo da palavra? Falar das grandezas de Deus. Qual é o grande objetivo da palavra? Anunciar a palavra de Deus.
Qual é o grande objetivo da palavra? Anunciar a palavra de Deus. Então o Espírito Santo começa a recuperar a função da palavra na humanidade. Começa a traduzir Deus para a gente e traduzir a gente um para o outro. Na medida em que todos nós estamos voltados para o centro do universo, que é Deus, em sua glória e majestade. A palavra recupera a sua função. Aliás, isso nos faz lembrar a grita de Isaías. Quando ele vê o Senhor no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, como vocês sabem, a aba das suas vestes cobriam o templo, os serafins estavam do lado dele, as bases do limiar tremeram, o serafim saiu de lá, pegou com uma tenaz uma brasa viva, foi para cima do Isaías. Não é? E quando Isaías vê Deus, ele grita: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ué, com tanto sangue correndo em Israel, com tanta besteira acontecendo em Israel, com tanto abuso, com tanto roubo, com tanta maldade, por que ele vai reclamar da palavra? Por que ele vai dizer que o pecado dele é ser um homem de lábios impuros e habitar no meio do povo de impuros lábios? Ele não devia dizer assassino, omisso, sei lá, um montão de pecado que a gente fala, a gente nunca fala da palavra. A gente fala de um montão de pecado, mas nunca fala da palavra. E Isaías falou da palavra. Por quê? Porque a palavra dele não era a palavra que reproduzia a palavra de Deus. E palavras que não reproduzem a palavra de Deus são palavras impuras. São palavras que não têm o direito de serem ditas, de serem pronunciadas. E quando o anjo vai para cima do Isaías, e se eu tivesse no lugar do Isaías, eu ia pensar: pronto, acabou, né? Porque o cara vem com uma tenaz, com uma brasa viva na ponta, vem para cima de mim, já era. Não é? Já era, vai acabar comigo. E aí, ele não toca no coração. Ele não toca na mente, na cabeça. Ele toca nos lábios. Porque é a ausência de Deus nas nossas palavras que denuncia tudo o que passa pelo nosso coração e que habita a nossa mente. Ele toca nos lábios e diz: por que essa tenaz, essa brasa tocou nos seus lábios? Seu pecado foi perdoado e a sua iniquidade foi tirada. Fala com Deus agora. Fala de Deus agora. E aí Deus fala: a quem enviarei? Quem há de falar por mim? Então, é extraordinário você perceber que o Espírito de Deus está recuperando a função da palavra. Está fazendo os homens se entenderem pela palavra. E está traduzindo as palavras, porque agora as palavras estão centradas na glória de Deus. Elas estão cumprindo a sua função, falar das grandezas de Deus. Como disse o apóstolo, você só pode falar o que produz edificação, e o que produz edificação é o que fala das grandezas de Deus. Então é extraordinário. Extraordinário. E aí, que poder nós recebemos? Recebemos o poder de novamente falar as grandezas de Deus. Recebemos o poder de novamente falar, entender e ser entendido. Porque centrados na palavra de Deus e traduzidos pelo Espírito de Deus. E mais, recebemos o poder de ter Deus. Então agora nós somos um. Nós somos um com Cristo, como Cristo é um no Pai, como o Pai é um em Cristo, nós estamos unidos à Trindade, de uma forma misteriosa, porque o Espírito que habita o Pai, habita o Filho, agora habita em nós. E qual foi o resultado imediato
dessa presença extraordinária do nosso querido Espírito Santo. Que, como termina a oração que o bispo Robinson fez do livro da oração comum, reina com o Cristo. Qual foi o resultado? O resultado é que eles passaram a ser um. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é um milagre, né? Seres humanos serem convencidos de que precisam aprender é um milagre, né? Porque nós somos tudo caixinha lotada, né? A gente não precisa aprender nada, a gente sabe tudo. A gente sempre sabe. Nós somos cheios de opinião, né? Nós temos opinião sobre tudo. Nós sabemos tudo. Nós sabemos por que o complexo do Alemão foi invadido, por que o cara fez bem, por que fez mal, por que o jogo foi assim, por que não foi assado, por que esse político não vai fazer aquilo, vai fazer... Nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Nós somos caixinhas superlotadas. Então, seres humanos que de repente entendem, precisamos aprender a doutrina dos apóstolos, que nos ensina sobre as grandezas de Deus, e só quando a gente aprende sobre as grandezas de Deus é que a gente descobre o que significa ser gente. Não foi assim que nos ensinaram gente como Agostinho e Calvino? Então, que coisa extraordinária nós temos aqui. Eles começaram a aprender. E mais, eles passaram a perseverar na comunhão. Meu Deus, isso é um milagre. Porque nós estamos sempre achando uma boa razão para não comungar mais. A gente está sempre procurando uma boa razão para não estar mais junto. A gente está sempre procurando uma boa razão para cada um construir o seu próprio caminho. Você vai por ali, eu vou por aqui, você faz sua estrada, eu faço a minha. No final, Jesus Cristo cuida de todo mundo. Esses caras perseveravam na comunhão. Porque comungar é uma perseverança mesmo, porque é uma negação da nossa tendência ao individualismo. É uma negação da nossa tendência ao herói pessoal, ao auto-heroísmo. É sempre Deus falou comigo, eu. Nós só cantamos música na primeira pessoa do singular. Não é? Vai tudo com a igreja, pode ir em qualquer igreja. Reformada, não reformada, destruída, consertada, não importa. Pode ir em qualquer igreja. Todo mundo só canta na primeira pessoa do singular. Nós não comungamos. Nós estamos entre 10, 100, 200 mil. Estamos dizendo meu, minha bênção, minha casa, meu Deus, minha vida, meu Deus, eu. Não tem mais ninguém aqui. Nós não perseveramos em comungar nem quando cantamos juntos. Por isso que é tão difícil falar de unidade. Qual? Qual? Se na igreja local a gente não consegue comungar, mas olha o poder do Espírito Santo em nós. A gente passa a ser como a Trindade, e a Trindade vive em comunhão. A gente passa a partir o pão juntos. Agora não é mais meu pão, é nosso pão. E para ser nosso pão não pode ser meu. Tem que ser sempre nosso. Porque não é o pão de cada um, é o pão nosso. O pão de cada um é uma oração bonita também. Senhor, dá o pão de cada um. E que cada um coma no seu cantinho para ninguém pegar o meu pedaço. Essa parte a gente não ora, a gente só fica com a primeira. Dá o pão de cada um, mas não é o pão de cada um, é o pão nosso. Para ser partido entre nós. Extraordinário é o Espírito.
que leva a gente a comungar nas orações. Agora a gente ora uns pelos outros. Antes a gente orava só por nós mesmos. Agora a gente ora uns pelos outros. Agora nós temos respeito por Deus. É nessa unidade, fruto desse Espírito que nos torna um com o Pai e com o Filho, que nós aprendemos a respeitar Deus e a respeitar-nos uns aos outros. A Trindade vive em mutualidade e a gente passa a viver em mutualidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a vocação da igreja é se ajuntar. Porque a igreja é a retomada da humanidade pós-quebra da maldição de Babel, que aconteceu no Pentecostes. Se no em Babel a gente se dispersou, no Pentecostes a gente se reajunta, se reagrupa. Se em Babel a gente deixou de se entender, agora no Pentecostes, pela mediação do grande tradutor, que é o Espírito que habita no Pai, no Filho e agora habita em nós, nós voltamos a nos entender. Portanto, a nossa vocação é nos ajuntarmos. É nos ajuntar, nos reunir, comungar, partir o pão, ter tudo em comum. Por isso, nesse dia, nós estamos tentando de novo. Que Deus nos abençoe.